CBN Economia, com Edgeide Fernandes. Análises dos fatos econômicos que impactam diretamente o seu cotidiano. Muito bom dia, Edgeide. Quinta-feira, chegamos para mais um bate-papo sobre economia por aqui. O que é que você nos conta nessa manhã? Começa detalhando aí o nosso tema de hoje, o nosso convidado, e seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia a todos. Quase não participei hoje, gente. Mas aí deu tudo certo. Ia nos abandonar? Ia. Que isso, Edgeide? Não pode não. Mas aí a gente organizou a agenda e estamos aqui hoje. E assim, foi uma decisão que eu tomei na quinta-feira passada, né? Que eu ia estar em São Paulo e a gente estruturou para estar hoje aqui. E aí a minha ideia hoje com vocês é o quê? É trazer o assunto mais quente do momento, até para a gente entender como é que está acontecendo essa economia no Brasil, no Mato Grosso aqui, que é sobre o comércio internacional. Então, eu quis trazer um especialista para a gente conversar sobre esse momento de uma virada que está acontecendo no mundo, e o Brasil ali parece que está levando tiro, às vezes não está levando não, nós estamos ganhando, então vamos ver essa história toda. Bom dia, Vitor, tudo bom? Bom dia, Edgeide, prazer estar aqui falando com você. Você sabe que a gente adora conversar, discutir economia, e economia internacional é algo que faz parte da nossa história, né? Então vamos lá. Isso, o Vitor é um especialista, Galasso, eu sempre Galesso. Então, é meu amigo, tá? Há mais de 20 anos. Aí, né? Não pode errar o sobrenome do amigo, Edgeide. Pois é, mas a gente toca o Vitor para cá, Vitor para lá, né? Então, o Vitor, ele é um economista que trabalha desde sempre, né, Vitor, com economia internacional. Ele participa de rodadas internacionais, sempre ali como uma pessoa que consegue entender, movimentar, saber como o comércio internacional acontece na prática. E aí eu falei, Vitor, vamos conversar comigo, né? Vamos conversar com os ouvintes. Eles precisam, eu acho, de pessoas experientes em comércio internacional, não palpiteiros em comércio internacional, mas experientes em comércio internacional para saber o que está acontecendo. Muito bem, então é essa a nossa pauta do dia. O Vitor, que é especialista em comércio internacional, como a Edgeide detalhou, vai conversar conosco sobre esse assunto. Pedro Panock, que é um entendedor também dessa área, não é não? Ou pelo menos gosta, não é não, Pedro Panock? Está sempre interessado. Eu acho que o Vitor entra, então, como especialista, o Pedro Panock entra como palpiteiro e eu entro como a curiosa, né? A curiosa perdida, onde eu tô? Mas convidar o ouvinte CBN a participar, mandar a tua pergunta. Tem alguma dúvida? A galera sempre está conosco aqui participando das nossas pautas. A gente vai falar então sobre comércio internacional. O Edgeide já separou aqui alguns tópicos, mas a participação de você, ouvinte, é sempre bem-vinda aqui, tanto pelo YouTube, pelo Facebook e, claro, também pelo nosso WhatsApp 65998035580. Fica à vontade, Edgeide, para conduzir aí esse bate-papo. Ok. Então, Vitor, como eu disse, né, a gente está buscando entender essa situação do comércio internacional, e aí, no teu ponto de vista, né, quais as consequências imediatas assim, que você percebe no comércio internacional após essa entrada do Trump e essas alterações de subida e descida de tarifas e tal no mundo? Bom, Edgeide, eu acho que a gente tem que contextualizar um pouquinho essa história, né? Eu estou há muitos anos, a gente nem gosta de falar quantos, porque os cabelos já denunciam, né, pela cor há quantos anos a gente opera. Eu sou despachante aduaneiro, trabalho com importação e exportação há muitos anos. E a gente sabe que essa ferramenta, né, que a gente chama de tarifa internacional, de tarifa de importação, é uma ferramenta que mexe muito com as relações comerciais entre empresas, entre negócios, diretamente. Ela atrapalha qualquer tipo de negócio, né? Então, num primeiro momento, quando vem um presidente tão importante como o Donald Trump e de imediato já diz eu vou elevar tarifas, ele está indicando para o mercado que tudo vai encarecer, tudo vai ficar mais difícil, tudo vai, nesse sentido, ter um negócio piorado, vamos colocar entre aspas, é uma barreira. Historicamente, as barreiras sempre foram utilizadas para os países se protegerem. E os americanos, os norte-americanos, sempre foram os digamos assim, promotores da liberdade comercial sem tarifas.
né, sempre acreditando que eles teriam a maior competitividade do mundo, e como nós somos competitivos, não ter tarifa para nós sempre será vantajoso. Ocorre que o mundo dá voltas, né? E a China surgiu dentro desse processo numa capacidade competitiva gigante. Dentro disso, o primeiro susto, acho que a gente pode tomar, e aí é alguma coisa preocupante para nós, é o que de imediato acontece, né? Vamos dizer, você tem um projeto lá e esse projeto requer a importação de equipamentos ou a exportação. E isso vai encarecer? Então, muitos investimentos nesse momento são suspensos. E aí há um risco, né, em termos de cadeia global, da gente ter uma recessão. Por quê? Porque há um atraso, uma suspensão de projetos, uma suspensão de investimentos, e muita gente que está envolvida no mercado internacional fala, não, eu vou dar uma segurada para aguardar os próximos passos e ver quanto vai custar para retomar os projetos. Então esse é o primeiro susto, digamos assim, a primeira arrumação que esses buracos vão causar, né? Aquela coisa do carro que está com a bagagem, caiu no buraco, ela tem que se arrumar. Então esse vai ser o primeiro susto. Daí em diante nós vamos ter que tocar a bola a partir de caso a caso, estudar produto por produto. A primeira consequência que você percebe é que aqueles que iriam fazer as transações internacionais, eles cessam essas transações. Suspendem, porque você aguarda a movimentação e como vai ficar. Isso refletiu de imediato nas bolsas, né? A queda das bolsas, ela significa automaticamente não apenas a especulação, mas a queda das bolsas vem claramente por conta disso. Você tem uma série de projetos em implantação, e aí o que acontece? Eles são suspensos. Eles suspensos para o mercado, para a circulação, e a perspectiva então passa a ser negativa por um tempo, até que essa acomodação ocorra e a gente tenha resultados. E sempre, e isso é uma regra, toda vez que nós temos aumento de tarifas, nós nunca sabemos como o mercado vai reagir. Isso é histórico. Tá? Tem até aquela história, né, que a Apple, na hora que saiu, começou a ter ascendência da tarifa, né, dos Estados Unidos contra a China, e manda avião para trazer iPhone de lá, e aí não para com aí, porque se entrar já vai tarifar, aumentou a tarifa, volta, vão trazer de novo, devolve, e aí ficou essa história assim, se entra, se não entra dentro dos Estados Unidos, né, essa história toda, né. Quer fazer uma pergunta? Pode seguir por aí. Você quer falar Pedro? ainda desse assunto, Pedro? Manda bala aí. Eu tô de olho no povo aqui. Daqui a pouco vou trazer a participação da galera. Tô sentindo falta de Daniel, da Chácara dos Pinheiros. Já ele aparece. Vitor, vamos falar em relação ao Brasil, porque essa tarifa ficou determinado ali 10%, aquilo que a gente tem tratado mais comumente, né? Se a gente fizer essa comparação com outros países em relação a essas tarifas aplicadas, o Brasil de fato leva vantagem ou não? Esse é um assunto até que a gente vai abordar bastante, Pedro, porque, vamos dizer, levar vantagem é um modo assim, né? Vai levar menos desvantagem, portanto, acaba levando vantagem, né? Entretanto, a gente tem que observar num contexto mais amplo, né? Eu tive voltando esses dias, eu estava em Barra do Garça, estava voltando por Primavera do Leste, e ali você já vê investimentos japoneses, empresas multinacionais, empresas chinesas já instaladas no Brasil, empresas globais instaladas. E esse processo de recessão internacional, ele acaba prejudicando todo mundo. Mas, conforme você analisou, uma tarifa menor para nós em relação ao mercado norte-americano pode efetivamente ser vantajosa, né? Pode nos trazer vantagem em relação a alguns outros países que foram mais taxados. Mas é preciso observar o seguinte, de qualquer forma, sobretaxa, ela vem na contramão daquilo que os norte-americanos pregaram a vida inteira. E isso, dentro da própria cultura econômica norte-americana, já está criando uma crise. Você observa, junto ao Federal Reserve americano, uma crítica, empresários americanos criticando profundamente também tarifas, embora a gente saiba que todo país que quer proteger seus mercados aumenta a tarifa. A consequência, ninguém sabe qual será ainda, mas teremos consequências certamente. Uma coisa que eu quero adicionar também, assim, né? A gente que estuda economia, e eu, professora de muito tempo de economia brasileira, né?
ad eternamente o Brasil foi fechado. No Brasil, acho que até por ter, né, muitas tarifas, né, por ela sempre, a política comercial brasileira foi sempre de tarifada, né, e utilizar tarifas. Aí a gente fala o seguinte, nesse momento, meio que ajudou o Brasil, porque ele já é fechado, então não fazia comércios internacionais ali, né? A gente só tem a história do agro vindo forte 90 para cá, 2000 para cá, né? Porque teve a Lei Candir e isso ajudou toda a exportação, então tem toda uma história aí, né, por detrás. Mas aí o Brasil sendo um país fechado, agora nesse momento o mundo fechando, o Brasil já está fechado mesmo, né? O que você acha sobre isso? Historicamente, o Brasil sempre fez esse jogo, mas tem uma informação a mais aí de economia mundial. Eu me lembro, esqueci o nome do autor, mas tem um livro que chama Chutando a Própria Escada. O método de aumento de tarifas foi utilizado pelos Estados Unidos no século XIX, foi utilizado pela Alemanha e pela Europa no início do século XX. No pós-guerra é que todo mundo abriu, na metade do século XX. Mas até então, a tal da tarifa era sempre utilizada. E no Brasil também é. No Mato Grosso também é. Né? E nós podemos, inclusive, falar disso, que esse é um aspecto fundamental. Qual é o resultado para o desenvolvimento do Mato Grosso? Né? E Mato Grosso é um estado tarifado. Se você analisar as operações internacionais, a gente vai observar especificidade que mostra isso. E o resultado disso é, óbvio, desincentivar alguns setores. Né? O que ocorre é que, assim, quando você tem a promoção da abertura comercial com tarifas baixas, você facilita para todo mundo. E facilitando para todo mundo, você atrai determinados recursos. Por exemplo, o comércio. Né? O que é mais favorecido com as tarifas baixas? Os produtos de consumo final. Então, quando a gente fala em roupa, fala em telefone celular, em tecnologia de uso para casa, essa coisa dessa nova geração tecnológica, tudo isso é favorecido rapidamente e o comércio, o setor de serviços, tendem a crescer internamente com esse fluxo. Mas há sim uma fuga de recursos. Mas os Estados Unidos, sempre aberto, sempre utilizou essa ferramenta. E como eles ganhavam dinheiro se o dinheiro saía para pagar a China? Com investimentos. Porque eles têm um mercado consumidor mais forte. Então, as empresas investem nos Estados Unidos porque é um mercado consumidor muito forte. E, inclusive, a China faz isso. Né? Para quê? Para consumir seus produtos. Né? A China é o maior comprador de títulos norte-americanos. Para quê? Para sustentar a economia americana funcionando bem. Por quê? Porque ela tem os Estados Unidos como seu principal comprador. Desculpa, Edjeide. Eu ia pedir só para o Vitor detalhar um pouquinho mais esse ponto, Edjeide, porque às vezes o ouvinte está ali perguntando, né? Edjeide está falando de comércio internacional, o Vitor tá tratando desse assunto, é um especialista, eu acho que isso está muito distante da minha realidade. Ele começou a detalhar ali alguma coisa, né? Nesse sentido, uma roupa, um celular. Para ali, para o seu Afonso, que está no Ribeirão do Lipa, para o seu Vanderlei, tem como trazer mais alguns exemplos, né? De como isso afeta no nosso dia a dia? Porque às vezes a pessoa está pensando, né? Ele está falando um negócio, eu nem viajo, não tem nada a ver com essas mudanças todas. Como que isso impacta no nosso dia a dia, né? Que além desses aspectos que você falou, tudo na nossa vida, ela fica afetada diretamente por essas questões que a gente está tratando, Vitor? Olha, hoje nós temos um estado absolutamente globalizado. Né? Eu estou fazendo, por exemplo, agora um estudo que mostra a questão da evolução dos últimos 20 anos do comércio internacional mato-grossense. Então, isso dá um exemplo bem claro para a população. Né? No início, nós estamos falando de 25 anos atrás, nós temos 3 exportações de carne. Vamos dar esse exemplo. Bovina, carnes suínas e de aves. Tá? Frango, basicamente. A única que dava lucro no mercado internacional era a exportação de aves. As outras davam prejuízo. E os frigoríficos se mantinham para quê? Para buscar ampliar o mercado. Né? Eu falava, mas como é que isso influencia a vida do dia a dia das pessoas? Olha que curioso. O frango e os suínos, eles dependem de uma cadeia produtiva local, que é o milho, que é a soja, que faz ração. Então veja, a China lá fora resolveu comprar mais soja
Aí o exportador aqui faz o quê? Eu vou vender para a China, porque é melhor negócio eu vender essa soja para a China do que vender para o dono da ração aqui, que vai fabricar a ração aqui. Resultado, sobe a soja aqui, fica mais caro produzir o suíno aqui, sobe o valor da carne no mercado, sobe no açougue o valor final. Né? Na importação, funciona da mesma forma, ao contrário. Né? Vamos comprar um telefone celular fabricado na China. Né? A maioria hoje é lâmpadas, acredite, Camila, não tem uma lâmpada mais fabricada no Brasil. Não tem. Né? As lâmpadas são todas fabricadas na China. Mas vela tem. Aí o que acontece? Vela tem. O que acontece com isso? Aí há um investimento, né, uma guerra entre China ou Ucrânia e Rússia. Aí o que acontece? Isso provoca uma interrupção de navios no Mar Vermelho e aí a lâmpada que chegava aqui em 35 dias passa a chegar em 60. Aí atrasa um lote, some a lâmpada do mercado, a próximo lote já vem mais caro. Né? Então nós temos um mundo hoje, e Mato Grosso está nisso, absolutamente globalizado, onde as coisas influenciam diretamente. Então, se eu estou aqui preocupado, não é para também as pessoas entrarem em desespero, né? Não vai dar para ele resolver a alta do dólar ou a guerra da Ucrânia, né? Mas o que dá para a gente dizer é entender que nós estamos hoje interrelacionados. E que toda essa produção chinesa, esses produtos que são fabricados lá e que vêm para cá, quando eles são tributados aqui, quando chega aqui, o governo cobra um tributo. Ficou muito caro, o concorrente de outro país vai entrar com preço mais barato. Ficou caro demais, paro de importar. Paro de importar, não tem no mercado, sobe o preço. Pedro Panock tem um recadinho pra gente antes de DJ trazer o próximo questionamento. Obrigado, Camila. Começou o Abril Laranja, mês de conscientização contra a crueldade animal. Você sabia que pode estar cometendo maus tratos sem perceber? Por exemplo, se você prende o seu cachorro com correntes apertadas ou deixa muito tempo no sol, isso é maus tratos. Se decide abandonar seu pet ou deixá-lo solto na rua, seja por não querer mais ou porque ele teve filhotes, isso é crueldade. E mais, tudo isso é crime. A punição pode ser multa e até 1 ano de prisão. Se for contra cães ou gatos, a pena aumenta para até 5 anos de cadeia. Se presenciar qualquer tipo de crueldade contra animais, denuncie. Chame a Delegacia de Crime Ambiental no WhatsApp, o número é 659-8153-0239, ou se sua cidade não tiver uma, chame a Polícia Civil no 197. E lembre-se, quem maltrata um animal pode ser perigoso para qualquer um. Essa é uma campanha da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Camila e Edgeide. 9h24, você que está sintonizado aqui na CBN Cuiabá. Toda quinta-feira a gente tem esse encontro marcado com a economista Edgeide Fernandes, que conduz aqui o nosso quadro CBN Economia. E hoje ela trouxe aqui como convidado o Vitor Galesso, que é especialista em comércio internacional. Nossa pauta dessa manhã, o que mais, Edgeide? Ainda tem uns minutinhos ali antes da nossa pausa. Traga aí mais curiosidades pra gente. Teve assistindo, né, coisas internacionais, e aí ali eles falavam assim, se o chinês chegar no supermercado e ele buscar alguma coisa americana para comprar, ele não vai achar. Mas se o americano chegar em qualquer supermercado, em qualquer lugar, em qualquer estado americano, ele só vai comprar se for principalmente tecnologia, equipamentos chinês, né? E aí, Vitor, eu te pergunto, qual que, nas tuas observações, qual que é a lógica do que aconteceu aí nesse primeiro trimestre, entrada de abril no mundo? Qual foi a lógica do Trump? É uma lógica até confusa, né? Para a gente compreender aonde ele quer chegar e, assim, se ele realmente tem noção do tamanho do problema, né? Porque, veja só, isso também é histórico. No início dos anos 2000 foi quando a China entrou na OMC. 2001. E a China se comprometeu a entrar no mercado. Só que, quando a China se comprometeu a entrar no mercado, ela não se comprometeu a não usar as mesmas ferramentas que todos os países usavam para buscar competitividade, para buscar produzir. E ela usou, com o aval do governo chinês, inclusive. E aí o que aconteceu? Ela alcançou rapidamente
produtividade em tudo que é tecnologia. Então, tudo que é tecnológico, eles têm uma mão de obra gigante, uma qualificação gigante para produzir e toda a tecnologia do mundo. E aí o que aconteceu? Primeiro, eles entraram numa fase copiando tudo e qualquer tecnologia global. Né? Os países que a gente pode compreender no mundo como sede da tecnologia global, a gente pode citar os Estados Unidos, a Alemanha, podemos citar o Japão, e alguns outros países da Europa, em alguns outros itens, ela foi absorvendo isso tudo. E foi, mais do que isso, atraindo capital, atraindo investimentos. Por quê? Dizendo, eu tenho mão de obra barata e qualificada para produzir aqui e você vai lucrar muito. O resultado disso é que ela passou a produzir quase tudo mais barato e vender tudo mais barato para quase todo mundo, a ponto das indústrias de quase todos os países sofrerem. Essa competitividade que a gente viu, principalmente na década de 90 aqui no Brasil, desmanchar uma parte da indústria nacional. Né? A nossa indústria, por exemplo, no setor de aparelhos de refrigeração, ar-condicionado, hoje eles compram 70%, 75% dos componentes montados e prontos já da China. Né? Nós tivemos lá na China e tivemos a oportunidade de ver materiais para construção. A parte de materiais para construção, torneiras, registros e tudo mais, fábricas brasileiras trazem de lá o produto já com a marca chinesa, porque eles sabem produzir bem e produzir barato. E eles fazem isso também com os norte-americanos. E aí eu pergunto, será que o Trump tem um exército preparado para substituir essa produção chinesa? E outra pergunta que me faz vir, será que as empresas americanas que investiram na China e hoje estão na China produzindo, é o caso da própria Apple, é o caso de todas de tecnologia, é o caso de veículos, o veículo Tesla tem fábrica na China, né, em Hong Kong, e eles estão prontos para abandonar e para buscar a mão de obra norte-americana, que é mais cara. Então, assim, quando você eleva a tarifa, você então está incentivando a fabricar aqui, né? Nós tivemos essa política no Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas dizia a substituição das importações. Era não, vamos industrializar aqui. Olha, industrializar aqui requer mão de obra. E nós temos mão de obra qualificada para produzir. Se a gente não tiver, o produto tende a ser pior e mais caro. E aí eles vão aceitar comprar pior e mais caro? Ou será que a estratégia do Trump é uma estratégia para explodir e agora vamos negociar para ver se melhora um pouquinho? Então, ao certo, naquele estilo dele, muito fanfarrão, muito barulhento, a gente não tem certeza do que ele realmente quer. Né? O que ele está provocando é muito barulho. E talvez esse seja o elemento chave. Ele está chamando a atenção para agora iniciar uma discussão. Só que a China endureceu e falou, se você não negocia, eu não negocio. É um xadrez aí, né, Pedro Panock? 9h30, a rede já está nos chamando? Rapidinho, só para colaborar com essa informação do Vitor, tem uma matéria hoje no Jornal o Globo dizendo o seguinte, que Musk reduzirá a atuação no governo após o lucro da Tesla desabar 71%. Então, de fato, o Vitor coloca, né, essa questão que a Tesla sentiu essa situação cabeçada aí pelo Musk, aliás, pelo Trump, que o Musk, de certa forma, até apoiou no início, mas agora já sente isso no bolso, Vitor. E aí fica a pergunta, eu que te apoiei no início, vou continuar apoiando com prejuízo? E existe uma lógica de mercado que é efetiva para todas as empresas. Só tem um sentido da existência das empresas, é o lucro. E se você corta o lucro da empresa para tarifar, em nome do país, mas e a minha empresa? Então, a gente ainda não sabe que rumos isso pode tomar. Agora, para nós está bom, né?
para nós aqui no Mato Grosso está muito bom, porque a gente aqui está no agronegócio. Daqui a pouco você dá mais detalhes aí, por que a gente está nesse mar de prosperidade, porque agora a gente precisa fazer aquela pausa para o repórter CBN e daqui a pouquinho a gente está de volta. Manhã de quinta-feira, seguimos aqui o nosso debate na companhia da Edjeide Fernandes, tratando um pouco aí sobre o mercado internacional. Eu falei dele, Edjeide, e ele já apareceu por aqui, Daniel, da Chácara dos Pinheiros. Ele tem uma pergunta já ao Vitor Galesso, né? Galesso, que está aqui conosco nessa manhã. Posso reproduzir já a participação do Daniel? Pode ser? Conseguimos, Pedro, nesse momento? Então vamos acompanhar. Bom dia, Camila Ribeiro. Bom dia, Pedro. Aqui é o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Todos os moradores aqui através da minha caixa, que você fala, né, Camila, que eu ponho no 12 aqui, tá ligado na melhor rádio de Cuiabá, a CBN, né? E pra Bia Abraão, que é assíduo também, acompanha você aí todos os dias. É só uma pergunta entrevistado, né? Falando em taxa, em taxação entre países aí. Fica uma dúvida, né? O Brasil faz essa guerra comercial mesmo com os Estados Unidos, com a China, né? Ou só mostra lá que tá fazendo, mas não taxa para não ter treta com o pessoal de lá, não quer ter uma má imagem, né? Ficar de bonzinho na história, né? Existe a taxa mesmo? Ou isso, né, é folclore, né? Só mostra que está querendo taxar. Ele não quer ter briga com os Estados Unidos nem com a China. E seria isso? Se ele puder explicar, eu agradeço. Camila, um bom dia abençoado a todos vocês da rádio e para o seu chefe aí, que merece muito uma benção especial, que eu não esqueci não, atendeu o meu pedido. Um bom dia e até amanhã. Bom dia, Daniel. Você estava aqui, Edjeide, na quinta passada? Não tava. Né? O Daniel mandou um áudio aqui pedindo um ovo da Páscoa pra chefia. Eu soltei no ar, né? Que eu não sou besta. Aproveitei que o chefe estava aqui de bobeira, cuidando do nosso serviço, pois eis que o ovo da Páscoa chegou. Então, o Daniel foi lá. arrasou. Daniel legal. Participa, manda pergunta, ainda fez a gente ganhar ovo da Páscoa. Legal. Mas e aí, ele quer saber se existe mesmo essa história, se é fake, como é que é, Vitor? Dá pra trazer esses esclarecimentos? Vamos falar de forma bem simples, né, para eles entenderem. Na verdade, o Brasil sempre teve taxa, né? E não tem país. O Brasil tem taxa. Se vai importar dos Estados Unidos um telefone, a taxa é 10. Se vai importar da China, é 10. Se vai importar da Europa, é 10. O Brasil sempre foi um país que taxou sempre, né, os países, as importações, as compras internacionais. O que ocorre é que agora, recentemente, com a história da mídia dizendo que o Trump ia pôr um tarifaço, uma super tarifa, o Congresso Nacional Brasileiro, digamos assim, atendendo qualquer risco efetivo que o governo pudesse ter no futuro, aprovou uma lei já antecipando uma reciprocidade para com os Estados Unidos, né? Mas não implica dizer que o governo vai pôr essa taxa. Não pôs, até agora não mudou nada, né? Então as tributações que a gente tinha para comprar da China e para comprar dos Estados Unidos, elas se mantêm a mesma. Mas o Daniel, né? Daniel, o nome dele, ele falou uma coisa muito legal e muito verdadeira, né? O Brasil sempre ficou nessa posição. Isso é uma característica da nossa diplomacia internacional, não entrar em briga, né? Tem um velho político de Cáceres que me contou uma vez, falou assim, olha, quando há uma briga, perdem os dois. Quem ganha a briga, perde muito. Quem perde a briga, perde duplamente. E o governo brasileiro, sempre entendendo isso, ele ficou no meio termo. E a gente falou de Getúlio Vargas, a Companhia Siderúrgica Nacional de Getúlio Vargas foi exatamente na Segunda Guerra Mundial. O Brasil estava naquela, ó, vou para o lado da Alemanha, vou para o lado dos aliados, vou para o lado da Alemanha e ainda ficou dizendo, olha, eu não sei ainda para que lado eu vou. E aí os norte-americanos falaram, olha, eu vou dar uma ajudinha para vocês decidirem, eu vou dar um dinheiro para vocês implantarem uma siderúrgica no Brasil. Que tal? Vocês decidem assim? Ah, gostei da ideia. Então, nesse caso, diplomaticamente, é melhor o Brasil continuar nessa posição. Por quê? Se o mercado americano der um probleminha, a gente tem o mercado chinês, né? Tem o mercado asiático como um todo, e é mais interessante para o Brasil não impor sobretaxas, não fazer nada agora, aguardar o andamento. Os Estados Unidos implantaram uma sobretaxa para produtos brasileiros, mas como disse o Pedro, é a mais baixa, né?
É 10%. É a mais baixa de todos os países. Nós estamos na categoria do baratinho ainda. Então, é melhor manter assim, porque a gente ainda consegue... É aquele em cima do muro do bem, mais ou menos isso. Mais ou menos. No internacional compensa. No internacional compensa. Oi, DJ, Júlio César também tá trazendo aqui. Posso? Pode. Daqui a pouquinho você segue por aí. Ele tá... Ó, o textão. Júlio César só mexe com o textão. Ele fala assim, Vitor, eu tenho um senão. Produtos vindos da China têm qualidade baixa, por isso que é barato. Não. Trabalho com uma peça que na década de 70, quando passou a ser usada, essa peça saía de fábrica com normatização internacional de 2 anos de garantia e algumas indústrias davam até 10 por conta da qualidade. Após a entrada da China no mercado, a garantia de fábrica baixou para 1 ano. Hoje, essa mesma peça tem 6 meses de garantia na saída de fábrica, pois todas são fabricadas lá na China. O ponto pode parecer barato, mas a qualidade é ruim. Às vezes, é melhor pagar um pouco mais e ter uma peça de melhor qualidade. Aí ele acrescenta aqui, a China acabou com a qualidade e quebrou muitos fabricantes. E fez com que os órgãos mudassem algumas de suas regras para se adequar a produtos ruins. Na hora que eu falei a primeira frase, o Vitor e a EDJ já balançaram a cabeça, falando, não é bem por aí. Então, eu queria que vocês ficassem à vontade para conversar aqui com o Júlio. Me dão o direito de contar uma historinha? Fique à vontade. Então, eu vou contar uma história, e não é uma historinha de brincadeira, é uma história real, tá? Eu só vou alterar os dados para vocês entenderem o que é a China. Inclusive, nós estivemos lá ano passado. A China hoje detém todas as tecnologias que você imaginar. Ela tem tudo. E a história vem das lâmpadas. Não existe, como já te disse, lâmpada feita fora da China hoje, né? E aí o que acontece? O cidadão foi à China numa missão, chegou lá na indústria de lâmpadas e o cidadão mostrou uma lâmpada de LED. Olha, ela tem tantos lumens, ela tem a capacidade de gastar 9 watts e iluminar como uma antiga lâmpada de 150 watts que vocês tinham aqui no Brasil. Ela dura 10.000 horas. E custa $1. E aí o brasileiro, negociando, que maravilha, né? Só tem um problema, como eu estou no Brasil, vou comprar um container cheio, preciso da minha marca, e olha, eu preciso baixar esse preço, eu gostaria de pagar 50 centavos de dólar nessa mesma lâmpada. Então o que acontece? Isso faz parte da questão cultural. De imediato a resposta do chinês falou, você pode pagar só 50 centavos de dólar? E ele vendeu a lâmpada. Chegou aqui a lâmpada, com 1.000 horas de uso a lâmpada queimou. E aí as lojas começaram a devolver as lâmpadas começaram a voltar e ele ligou para o chinês, olha, nós fizemos um negócio com a lâmpada e não deu certo. Porque eu pedi uma lâmpada, você disse que ela durava 10.000 horas e a lâmpada dura 1.000 horas. Aí o chinês respondeu de lá, a lâmpada que dura 10.000 horas custa $1. Então, na negociação direta com o chinês, isso é cultural. Eles têm limite de preço. E aí o que aconteceu? Globalmente, todo mundo foi lá assim, não, eu quero mais barato. E aí o chinês falou, se ele se importa com o preço, ele não se importa com a qualidade. Então, hoje na China, é claro, não é na China, é globalmente com os asiáticos. Como funciona? Para você ter uma boa relação de preço, produto e qualidade, você tem que perguntar quanto custa e eu quero que dure tanto tempo. Se não durar tanto tempo, não vai valer a pena. Então, eu posso dizer ao nosso ouvinte que o que estragou a qualidade não foi a China, foi o mercado comprador, que foi lá pedir mais barato, não foi lá pedir qualidade. A gente tem claramente isso em todas as negociações. Inclusive dentro de um dos programas que a gente trabalha aqui, até com o Sebrae, na parte de importação, a gente deixa isso muito claro para todos eles, que assim, olha, nem sempre o produto chinês vai ser tão barato quanto você imagina. Por quê? Porque o que entra nessa discussão é qualidade. E na cultura chinesa, se você chegou lá, pediu preço, ele para te atender no preço, ele abaixa a qualidade. Você tem que, antes de falar de preço, dizer para ele, eu não posso abrir mão da qualidade. Enfim. E nós temos, inclusive, isso dentro do Sebrae, né? Eu sou consultor lá num projeto de internacionalização, onde a gente trata isso com o chinês. Fala, olha,
A empresa não pode abrir mão da qualidade do produto. E aí, qual é o preço nesta qualidade de produto? E aí, nem sempre, olha que curioso, nem sempre o produto é tão barato quanto se imagina. Então, o que o mercado fez? O mercado saiu correndo atrás de produtos baratos. Tá aí, Edjeide Fernandes, 9h50, quase reta final, mas eu sei que você tem muita curiosidade aí por aí ainda, fica à vontade. Não, mas eu quero também acrescentar e meio que quebrar um pouco essa visão falaciosa que a gente tem, né, tudo é ruim. Qual a história desse conflito que está tendo entre Estados Unidos e China? Sobrou para todo mundo. E aí a China acabou expondo as empresas que produzem as marcas de grife, tanto americanas quanto europeias. Então, Hermès, Louis Vuitton, Victoria's Secret, né? Começou a falar, olha, você sabe essa bolsa que você compra aí por $30 mil? Essa bolsa eles compram da gente por $1.200, chega aí só, você compra logomarca. Você compra logomarca. Que já sai daqui pronto. Porque já sai daqui pronta. Então, ó a qualidade, né? Eles até quiseram, né? Teve famosas, né? A Chanel, por exemplo, não, olha, nós fabricamos. Não, eles só finalizam na Europa, né? Então, quando você acha que você está comprando um produto lá made França, made Estados Unidos, né? Made Itália, na realidade, a gente teve uma situação aqui da Bulhões, né, também, né, que tem outra situação que estava sendo feita na Tailândia. Então, assim, na realidade, se faz isso, se produz, a história que o Vitor falou. Você quer que qualidade? É X qualidade? Então tá. Essa X qualidade tem X de custo, X de preço. E aí você vai lá e faz daí quando você quer remarcar. Isso é mundial, isso é bíblico, né? Então você pega o produto aqui, vai revender lá, o deslocamento, né? A apresentação do produto tem um valor comercial, né? E aí é para dizer para ele exatamente isso, só para corroborar, né? Então, a China entrega aquele produto que você entenda o que você quer pagar. Se você tem produtos de marcas de luxo, no qual a base dessa indústria está na China, está na China. Você só é finalizado lá nos Estados Unidos ou só lá na Europa. Então, essa complementa. E tem mais um detalhe que eu queria colocar, que também antigamente, a geladeira realmente durava 30 anos, né? Você passava a geladeira para a filha, né? Passava o ferro. Hoje em dia, até pelo capitalismo também e por uma política de reciclagem, para ser mais rápido de consumo também, mais rápido de gerar novos consumos, nós temos toda uma indústria alterando também, tem isso, tá? Então, é só você pegar uma garrafinha de água, que a gente percebeu que se você brincar, ela vira água em cima de você, não é verdade? Porque diminuiu a quantidade de plástico. Então, tem também uma mudança nessa política de produtos a serem recicláveis também, que tem que se pensar. Então, simplesmente falar, olha, produto é ruim, não é bem assim. Professor Luciano está aqui mandando um abraço para vocês. Ele está sintonizado direto do Rio Grande do Sul. O seu Tiburcio também. Bom dia, bancada. Ótima entrevista. Bom trabalho para vocês. Fiquem com Deus. E o Edson Santos, explicação excelente. Tem gente que paga R$250 num celular direto da Shopee, lá da China. E quando não funciona bem, reclama e coloca a culpa no fabricante. Aí é para acabar. É o comentário que o Edson deixou aqui no nosso YouTube também. Obrigada a todo mundo que está participando. O que mais, Edjeide, nessa reta final? Isso, eu queria que você falasse mais pra gente sobre Mato Grosso. O que você está percebendo desse mercado do Mato Grosso, né? Porque as pessoas falam assim, não, tá ganhando, aí, né, outro, mas a indústria, assim, se o agro tá ganhando, a indústria, né, a gente já sofria com essa China, e aí essa China vai ter que desovar esses produtos em algum lugar, porque não vai vender para os Estados Unidos, tá parado nos Estados Unidos. Então, eu queria que você, nessa reta final, falasse pra gente sobre o agro e sobre a indústria do Mato Grosso. Vamos falar um pouquinho dessa nossa relação com o comércio internacional, porque aí entra uma característica muito legal, que é o estado de Mato Grosso, como ele é montado, né? Como ele é montado. Mato Grosso, a partir da virada do século aí, com a consolidação Lei Candir já e consolidação das exportações, a gente conseguiu resolver um problema que era vender um produto saindo a quase 2.000 quilômetros do porto.
A logística está sendo aprimorada desde então, tem ferrovia, as rodovias aumentaram, duplicação de rodovias, já chegou em Nova Mutum, daqui a pouco chega em Sinop, rodovia duplicada, e isso vai ampliar o nosso setor. Mas como característica de aí para o Mato Grosso, né? O que a gente tem de especial para citar? Primeiro, assim, há uma tendência num primeiro momento que todo mundo sofra um pouco, né? Vai ter uma segurada global, pode gerar aumento de custo e pode gerar uma recessão, ou seja, seguros investimentos? Pode. E aí a gente pode ser beneficiado em que termos? Pode, em primeiro lugar, porque o nosso produto é alimento. Então vamos dizer, você tem uma recessão, uma crise, cortou tudo. Qual é o último da fila, né? Você corta o supérfluo, corta a troca do telefone, a troca do produto que você ia comprar, a roupa nova que você ia comprar. O alimento fica no final da fila. Então nós estamos razoavelmente protegidos nesse sentido, né? Então, embora haja uma possibilidade de recessão, nós temos uma perspectiva boa para isso. E a segunda é a seguinte, há mais ou menos aí, vamos considerar 10 anos, a gente vem aprofundando as nossas relações com a Ásia. Isso implica o quê? Em comprarmos de lá tecnologia, tá? Hoje a gente tem a compra de máquinas, equipamentos para o setor do agronegócio e da agroindústria, que são as cadeias subsequentes. A gente compra muito da Ásia de tecnologia e vende produto final. E vende carne. Mato Grosso é o maior exportador de carne bovina do Brasil e o mercado principal é Hong Kong e China, tá? Nós temos já uma comercialização muito forte no setor da soja, que é o complexo, né? Grãos, farelo e óleo, cujo mercado asiático superou o mercado europeu. Isso começou, né, na década de 90, nossas exportações iam para a Holanda. Né? Foi passando 2000, essas exportações que equivaliam a 60%, 70%, elas foram caindo. Hoje está na faixa de entre 20% e 30% para a Europa e a maior parte está indo para a Ásia. E quem é concorrente nosso? Os Estados Unidos. Eles vendem soja e vendem milho para a China. E a China, tendo um mal-estar com os Estados Unidos, qual é o outro mercado para comprar? O Brasil, a Argentina, o Paraguai, que somos produtores, a própria Bolívia, os nossos vizinhos aqui. E a China está de braços abertos. Tem mais coisas. A China continua investindo na América do Sul na questão da infraestrutura. Por exemplo, ela montou no próximo a Lima, no Peru, um porto que eles chamam de Xangai, com capital chinês. E a ideia é a gente conseguir cruzar os Andes e levar aí uma carga de soja para lá, do Brasil, do centro-oeste brasileiro, porque a gente já gasta 2.000 quilômetros para ir para o nosso litoral. Por que não dá para gastar 2.000 para ir para o litoral, já sem precisar cruzar canal do Panamá e o produto chegar direto lá? Então, a nossa relação do Mato Grosso como produtor de alimentos, como um estado tecnológico, isso é importante dizer, cuja produção de alimento é extremamente competitiva, e essa relação com a China, nós temos aí uma perspectiva de que o mercado vai realmente atrair investimentos chineses, vai atrair compradores chineses e vai aumentar as exportações. Só que tem um problema. Pode ser que falte carne aqui, óleo de soja fique mais caro aqui. Por quê? Porque tudo vai ter uma tendência a ser exportado em maior quantidade, né? A gente vende mais milho e falta milho para produzir frango. Sim. Sobe um pouco o preço do frango. Falta o milho para produzir o suíno. Sobe um pouco o preço da carne do suíno. Vendemos muita carne bovina e aí falta carne para o mercado interno. É claro que a gente tem muita produção aqui no estado de Mato Grosso, mas as indústrias estão interessadas no lucro. Uhum. E se o mercado internacional pagar mais, ele vai levar. Uhum. E aí há uma tendência. E a indústria? Então, aí tem umas novidades, né? A gente imaginava, trabalhando muitos anos, falando assim, precisamos agregar valor na soja. E aí quem está agregando valor é o milho. Né? O milho está ultrapassando a soja, e a história da agroindústria, do milho,
fabricando etanol, que é energia, e ainda sobrando o DDG que volta para a alimentação, isso é uma revolução aqui no estado. E quando chegou essa história de DDG foi uma revolução mesmo, né? Uma Meu Deus, salvou! Não, e ele dobrou a produtividade do milho. O milho passou a ser um produto interessante aqui para nós produzimos muito. Era safrinha, daqui a pouco ele se torna safra, junto com a soja, que já é. E assim, você consegue produzir etanol e ainda consegue liberar as proteínas para o frango e para o suíno. Isso é uma revolução. Qual é o resultado disso? Atração de investimentos. Né? E aí onde entra o problema, Edjeide? Mão de obra qualificada. Porque você traz um equipamento da China de altíssima tecnologia, produtivo, e aí cadê o nosso operário, o nosso gerente, para conseguir usar bem essa máquina e fazer essa indústria crescer? Nós temos cidades aí no interior, diversas, nessa região do Médio Norte, que não consegue, está trazendo gente de fora, porque ele não consegue gente devidamente qualificada. Aqui em Cuiabá a gente percebe a mão de obra de venezuelanos e haitianos muito forte, porque não tem disponibilidade de mão de obra também, né, do Mato Grossense, do cuiabano, para trabalhar nas próprias indústrias, nas próprias empresas. E para usar eventualmente essas tecnologias. É uma coisa curiosa. Quando você traz essas tecnologias melhores, mais modernas, você também automaticamente exige o quê? Uma população mais qualificada para saber fazer isso. E aí, a gente consegue qualificar a nossa população? Essa é a questão. Ou assim, a disponibilidade mesmo, né, de ter a pessoa querer, né? Porque existe uma massa em torno de 37%, né? Que ele fala assim, acho que vou trabalhar, acho que não. Existe isso. Isso o IBGE traz também, né, como cálculo, né? Edjeide, a gente vai fazer um intervalo, é isso, Pedro? Por conta do repórter CBN, aí a gente volta para vocês se despedirem com tranquilidade e passar também a nossa bola aqui para Daniel Teixeira, que eu tô vendo que ele já tá de olho ali, mas é bem rapidinho para que a gente não interrompa aqui a despedida, já a gente tá de volta. Em Cuiabá, amanhã de quinta-feira, Edjeide Fernandes, reta final aqui do nosso bate-papo sobre o mercado econômico internacional, mercado internacional nessa manhã de quinta-feira. Eu sei que você tem uma pergunta aí para finalizar o nosso bate-papo, é isso? Isso. Vitor, no teu ponto de vista, o que a gente tem aprendido com essa guerra comercial? Bom, eu acho que antes de tudo a gente tem entendido, né, que o mercado internacional interfere aqui dentro, o mercado interno e internacional são uma coisa só. Mas mais do que isso, Edjeide, eu acho que a profundidade é entender isso no Mato Grosso, né? O que é o mercado internacional no Mato Grosso. E isso é fundamental. Mato Grosso se desenvolveu, se você pegar de 1980 para cá, ele passou a entender que existia o comércio internacional no primeiro momento, passou a usar posteriormente, e o que a gente observa desde então? Que ele compreendeu no agronegócio que é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento. Então, como é que a gente tem essa clareza? Bom, se o mercado interno não compra nosso produto, será que o mercado externo compra e paga melhor nosso produto? Né? O agronegócio entendeu. Bom, se eu tenho uma máquina que eu preciso trazer mais tecnologia para produzir e essa máquina é fabricada nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, por que a gente não pode buscar essa máquina e trazer para cá para produzir? O agronegócio fez isso. Né? 80% das nossas importações são fertilizante e defensivo. Para quê? Porque a nossa terra é ruim. E aí produz melhor. Aí, o que a gente produz aqui, 50% é exportado. Por quê? Porque não tem mercado consumidor aqui. Então, essa troca é uma ferramenta. E aí eu queria dizer, de um assunto que a gente pode voltar a abordar futuramente, né? Lá no Sebrae, nós desenvolvemos exatamente esse conceito. Comércio internacional é uma ferramenta. Então, se o agronegócio, o grande empresário, usa e ganha dinheiro com esse mercado internacional, com tarifa ou sem tarifa, por que o pequeno empresário também não pode buscar esse mercado para aumentar sua tecnologia, aumentar sua produção, aumentar sua produtividade e melhorar, no final das contas, o que a gente chama de competitividade?
né? Muita gente fala assim, eu não sei, professor, como é que eu vou aumentar minha renda no final dos tempos. Olha, só tem uma resposta de renda no longo prazo para aumentar, é melhorar a competitividade de sua empresa. É a sua empresa ser melhor. Precisa de uma máquina para prestar serviço. Eu tive um caso aqui em Várzea Grande, empresa na área de metais, precisava de uma máquina de corte a laser, foi buscar na China. Hoje ele está de igual para igual com os melhores concorrentes, com a máquina funcionando. Escolheu bem, investiu, gastou, melhorou. Então, o conceito é, o mercado internacional influencia e hoje a gente também é influenciado nessa troca, ao vender, ao comprar, por todas essas operações. E a gente, já que tem isso, vamos aprender a usar e transformar isso em algo que nos traga resultado, respostas. Legal, muito obrigada. Que agradeço, DJ. Estaremos à disposição. E sempre, viu? Você espera. Aguarde que você será acionado mais vezes por DJ Fernandes. Exatamente. Obrigada, Vitor, pela companhia. E obrigada, DJ. Foi um prazer aqui esse bate-papo em mais uma manhã. Quinta-feira tem? Tem não mais. tem.